Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o vídeo é respondendo uma tag literária, então prepare-se aí porque é um vídeo repleto de dicas. São 30 perguntas e 30 respostas, no caso 30 respostas com 30 livros clássicos. Eu procurei aqui, de acordo com as perguntas, trazer uma variedade assim grande de escritores e também de livros. Eu procurei não repetir, eu acho que eu só vou repetir em uma categoria, porque é impossível não repetir. Mas eu tentei, assim, trazer o máximo de indicações possíveis para vocês. Na verdade, essa tag surgiu lá no Instagram, no perfil do Literatura no Grau, do Rafael Peixoto, uma trend literária que estão respondendo no formato, na verdade, dos stories, né? Então, cada dia a pessoa vai lá, responde. E aí a Fernanda, do Fala Fernanda, tem aqui o canal no YouTube, ela trouxe para cá, então ela respondeu isso no formato de vídeo, eu achei super bacana, já estava de olho ali. Depois eu vi a Nath, do Nath Livros, também respondendo. E eu falei, acho que eu vou responder também, talvez pensando em clássicos, né? Que é o estilo que eu trago aqui pra vocês. E aí ontem, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, e a Ariesca, ela também fez esse vídeo, e fazendo também no formato de clássicos. E aí eu vi o vídeo também e falei, nossa, a gente vai ter várias respostas parecidas. E aí eu tentei em alguns casos que possíveis, não trazer repetições aqui, né? Variar um pouco as respostas, porque a gente tem que ter um gosto parecido. Então, pessoal, é isso. Todos os livros que eu citar vão ter todos os links aqui no box de informação. E à medida que vocês forem assistindo, também vão respondendo. Respondam todas as perguntas, respondam as perguntas que vocês mais tiverem interesse, que é sempre bom a gente fazer essa troca aqui, que é um espaço bacana. Eu gosto desse tipo de conteúdo, na verdade, eu gostei muito das perguntas, porque é uma ótima forma aqui de trazer indicações, de vocês me conhecerem mais e eu também conhecer mais de vocês. E já vamos começar de forma polêmica, porque é clássicos que todos amam, menos eu. E aí, pensando ali em algum livro que não é que eu não ame, eu acho que eu li no momento errado, então Noites Brancas, de Dostoiévski. Calma, vocês sabem que eu amo literatura russa, gosto bastante do Dostoiévski, mas sempre acabo indicando mais pra vocês Tolstói. Eu já li mais coisas do Tolstói e gosto mais, vocês vão ver que vai aparecer aqui. Mas enfim, esse livro do Dostoiévski que eu li, já deve ter o quê? Uns 5 anos, ou um pouco mais. E eu lembro que eu li ele de forma muito rápida e eu acho que eu não tava bem no espírito, porque eu justamente, o que eu achei dele? Um livro parado, melancólico. Só que são coisas que hoje em dia, quando eu leio em alguns livros, eu amo. Então vocês sabem que eu gosto de indicar livros assim. Eu tenho vários sinais aqui que poderia gostar. E eu vejo muita gente indicando esse livro, sempre assim, livros ótimos pra começar, clássicos, ótimos pra começar literatura russa. E Noites Brancas é um livro que eu sei que vários de vocês leem, e é um livro que não me conquistou tanto, mas eu quero dar uma segunda chance. Quando eu li esse ano Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, eu gostei bem mais. Clássico favorito. Se você me acompanha aí há pelo menos um mês, ou é nem isso, tá? Você já sabe a minha resposta, que vai ser O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, porque é uma leitura que eu estou totalmente obcecada. Ela é fruto da leitura conjunta que eu fiz recentemente aqui no canal, e qualquer oportunidade que tenha de vídeo aqui no canal, eu dou um jeito de trazer esse livro aqui e panfletar. Tem conteúdo, tem uma playlist aqui com resenha sem spoiler, tem diário de leitura, destrinchando cada uma dessas partes do livro. Então assim, tem fonte aqui para você se inspirar, de ler e consultar o material, tá bem bacana. A minha empolgação, eu espero que contagie vocês, porque é uma obra aqui que vai falar sobre justiça, traição, vingança, sabedoria, conhecimento e muita questão de fé. Então, os ensinamentos que esse livro traz, as camadas que ele traz também, a forma do Dumas que ele escreve, você não quer se separar desses personagens, e são vários personagens que ele vai criando, várias tramas ali paralelas, e todas são muito importantes para a história, que se vai se formando entre esses personagens. É um livro assim que tem essa questão da aventura, mas tem muito de ensinamento por trás ali da história, e a escrita realmente do Dumas, ela te conquista tanto que eu já quero ler mais obras do escritor. Então assim, fica a minha super recomendação para vocês com esse livro aqui. Uma dívida literária. Eu até falei um pouco sobre isso em um vídeo que eu trouxe recentemente aqui no canal, que é Confissões de uma Bibliófila, e eu falei justamente sobre a questão de pendências literárias, essa questão de livros que eu já queria ter lido e não li. E nesse quesito eu repito o que eu falei naquele vídeo, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu escolhi justamente esse livro
Tem outras aí que eu tenho horror ainda de não ter lido, mas esse livro já se configura em várias listagens que eu já fiz aqui no canal. Livros que eu quero ler antes que o ano termine. Livros, assim, eu sempre já falei que eu quero ler esse livro, assim como eu fazia com o Conde de Monte Cristo, e finalmente eu li. E eu sei que esse livro vai ser transformador pra mim, tenho altas expectativas com isso. É um livro que eu quero ler e eu sempre fico colocando pra depois. Assim, eu coloco na lista, mas eu nunca consigo priorizar essa leitura, mas fiquem tranquilos que ela vai sair em breve em formato de leitura conjunta, assim como foi a do Conde de Monte Cristo. Então, se você tem interesse em fazer essa leitura comigo, já comente aqui embaixo, fique de olho nas notificações aqui do canal, porque em breve vai sair um vídeo aí convidando todos vocês a participarem dessa leitura, tá? E essa edição é a coisa mais linda, mas depois eu mostro pra vocês em detalhes, mas isso aí, detalhes para um próximo vídeo. Um clássico que todo mundo leu, menos eu. Assim, tem alguns que eu vejo com recorrência as pessoas comentarem, tanto pessoas, produtores de conteúdo, como leitores, como vocês mesmos aqui nos comentários, inclusive. E eu fico assim, gente, eu não li nenhum livro dessas irmãs, e esse livro é o mais citado. Sim, estou falando de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E, gente, eu tenho essa... É quase uma dívida literária também, porque canais de todos os tipos de vir falando que já leu esse livro. Esse ano eu comecei a fazer a leitura da Inclina Beautiful Hall, só que eu não levei a continuação, eu não continuei a leitura, porque eu comecei a fazer ela em e-book, mas eu senti necessidade de fazer a leitura em livro físico, mas a minha cota de livro físico no momento estava estourada, porque eu sempre tenho isso, livro para ler em e-book e livro para ler alguns livros que eu faço a leitura na edição física. Eu falei, calma, espera. E aí, claro, eu sempre fico pensando, eu quero fazer essa leitura, mas O Morro dos Ventos Uivantes é uma leitura que vai sair com certeza até o início do ano que vem, tá? Podem ficar tranquilos. Inclusive, eu quero fazer um projetinho de fazer a leitura dessas irmãs, né? Então, assim, eu tenho essa dívida literária também, então podia se configurar perfeitamente na resposta anterior. Então, assim, é um livro que eu sinto que todo mundo leu, menos eu. Sabe aquela história? Gente, eu tenho até vergonha de falar que eu não li esse livro. Comente aqui se você também não leu esse livro, pra não ficar sozinha nessa situação aqui e ficar totalmente constrangida de estar abrindo isso aqui para vocês. Um clássico de um país diferente. E para essa categoria eu consegui trazer um dos favoritos da vida, que é uma leitura que eu fiz no início do ano, tem vídeo aqui no canal. Eu estou falando do maravilhoso Quo Vadis, do Henryk Sienkiewicz. Estou falando de escritor polonês, então um país diferente. Ele foi laureado pelo Prêmio Nobel de Literatura em 1905. E esse livro, falei várias vezes aqui no canal, o quanto ele me marcou. É uma história que começa como um romance. Primeiramente, ela se passa na época de Nero, então tem aquela questão da perseguição aos cristãos ocorrendo ali. Tem a questão de um patrício romano se apaixonar por uma cristã, a Lígia. Então tem esse romance ocorrendo ali, e no momento que está sendo a perseguição dos cristãos, e a questão da fé, como ela é colocada aqui aos poucos na história, vai aparecendo figuras super importantes, vai aparecendo figuras de apóstolos como Pedro e Paulo de Tarso. E a questão de Pedro, a questão da perseguição dos cristãos, tem cenas aqui que você praticamente chora, porque realmente é comovente. Tem questões aqui de personagens que têm redenção e como que a fé transforma as pessoas. Então é um grande clássico épico cristão. É um livro que realmente vai te tocar profundamente. Quo Vadis é justamente quando tem um incêndio em Roma. Pedro ali, ele acreditava na missão, né, de fundar a igreja ali em Roma, e aí ele vê tanta desgraça acontecendo e ele quer fugir daquilo, da crucificação, e aí ele foge. E nessa fuga, ele encontra justamente Jesus, e aí vem essa expressão do Quo Vadis, aonde vais? Jesus responde que está voltando a Roma para ser crucificado novamente. E aí com isso, Pedro volta justamente para ele aguentar mais, e aí realmente ele funda a igreja ali, né? É um romance aqui épico, realmente maravilhoso, e resgata muito isso em você de fé, assim como falei para vocês, o Conde de Monte Cristo traz isso. Esse livro é sensacional. O melhor livro do seu autor favorito. Eu tenho que confessar para vocês que eu fiquei bem em dúvida em qual escritor trazer. Do livro não, né? Mas qual escritor trazer justamente para fazer diversificar aqui. Fiquei bem atentada a trazer Tolstói, porque o que eu pensei é, primeiramente eu tenho os meus escritores alguns favoritos, mas eu queria assim, algum escritor que eu tenha lido pelo menos umas 3 obras. No caso Tolstói, eu já li mais do que isso. Também tem a questão do Ariano Suassuna, mas eu falei, Ariano Suassuna não é ainda tão clássico assim, mas bem que a gente pode considerar. Mas eu
comecei a ir ainda mais fundo aí, uma escritora que eu já tenha lido muito dela. Então, Agatha Christie com seu Assassinato no Expresso do Oriente. Esse livro, primeiramente, tem uma memória afetiva muito grande pra mim. Meu primeiro contato com a Rainha do Crime, a gente já pode considerar assim, ela é um clássico do romance policial. Esse livro marcou muito minha época de rata de biblioteca da escola, maravilhoso, eu amo demais essa história e pra mim é o melhor dela, juntamente com o Assassinato do Roger Ackroyd, mas ainda assim eu prefiro esse livro. Eu me envolvi muito nessa história. O Hercule Poirot, né, aquele detetive belga bigodudo, é super icônico. Ele é chamado aí de volta a Londres e aí ele acaba pegando esse Expresso do Oriente e aí tem aquele clima do inverno. Ali mesmo, naqueles vagões, ocorre um assassinato e um passageiro é encontrado brutalmente ferido e tal. E aí ele vai investigar, porque tá tudo assim, parado por causa da neve. Não acertei, claro que não. Mas nem próximo disso. Então é um livro que realmente eu amo da Raiz, sempre indico muito. Acho que faz tempo que eu não falo da Agatha Christie aqui no canal, então foi bom trazer essa indicação aqui para vocês. Um clássico ruim, aquele que você não tenha gostado. Eu não vou dizer que ele é ruim, conheço a importância dele para a nossa literatura. Mas é um livro que eu fui obrigada a ler na escola. Eu peguei um grande trauma desse livro, mas a sorte é que eu não fiquei com raiva do escritor e dei chance depois, que eu estou falando de Iracema, de José de Alencar. Acredito que muitos de vocês tenham acontecido isso. Acho que eu nunca vejo comentário positivo em relação a Iracema. Acho que todo mundo reconhece muito a importância da obra, mas é um que eu tenho aversão. Não é um livro que eu quero dar uma segunda chance. Eu penso, quando sai uma edição assim, acho que eu vou ler esse livro. Não tenho interesse nenhum em fazer essa leitura. Eu lembro que foi um calvário fazer aquela leitura na escola. Mas eu não sei se eu na época assim, eu não ligava muito o nome dos escritores. Naquela época, logo depois, 2 anos depois, eu lembro de ter lido outras obras de José de Alencar, conta de uma novela da Record, Essas Mulheres, e eu fiquei interessada em saber mais de cada uma das protagonistas, que eram inspiradas justamente nos 3 romances urbanos do José de Alencar. Aí sim, eu fiz as pazes com o escritor, porque eu gostei demais de Senhora, de Lucila e Diva. Mas realmente Iracema, pra mim, eu acho horrível, 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 mas reconheço, claro, a importância para a nossa literatura. A escola me fez odiar. Eu não tenho grandes traumas, tirando o do item anterior, que é Iracema, mas eu quis trazer indicações diferentes. Mas como assim a escola fez você odiar e você vai trazer essa indicação? Porque ela me fez odiar algo que eu não li. Porque naquela listagem de material vem aquela situação de livros para comprar, assim, dos 3 primeiros bimestres, né? Era dividido em 4 bimestres. E aí já vinha a listagem. Aí eu lembro de ter visto alguma coisa com secas na mente, vidas secas, Os Sertões. Eu não lembro qual era o livro, assim. Mas eu sei que eu associei imediatamente a Vidas Secas de Graciliano Ramos. E aí eu levei isso para, assim, sei lá quantos anos na frente, falando, esse livro eu não vou ler que é chato. Esse livro eu não vou ler que é chato, não sei, não vou gostar. E eu vi as pessoas sempre recomendando esse livro e falando muito bem. Eu sempre falava assim, a escola falou, sei lá, sabe aquela história? Leitura obrigatória da escola, associar que é chato, não sei. Eu não li, mas eu lembro que tava ali, eu não lembro se era Vidas Secas e Sertões, mas eu sempre pensei em Vidas Secas. Os Sertões é um também, mas ano passado eu fiz a leitura desse e eu amei, se tornou um dos favoritos da literatura brasileira. É um livro que eu sempre indico pra vocês, principalmente nessa edição que eu acho lindíssima da editora Antofágica, com várias ilustrações que realmente tocam a gente profundamente. É um livro que a escrita do Graciliano Ramos é muito bonita, é muito lírica, bem poética de alguma forma ali. Ele consegue, nessa história dessa família retirante, fugindo ali da seca do Nordeste, e você vendo cada um dos personagens, cada emoção, cada fala, cada não fala deles, cada gesto que acontece dali. Então, assim, é um livro que me marcou muito essa leitura. E eu falo assim, gente, a escola me fez odiar algo sem eu ter lido. E eu achei interessante trazer esse depoimento pra vocês, porque acontece isso. Às vezes a gente odeia um livro que a gente nem leu, justamente por essas questões envolvendo leituras obrigatórias de escola. A escola me fez amar. Como o Seu Machado vai aparecer em outra categoria, eu procurei trazer um livro que eu também não trago indicações muito aqui pra vocês, que eu sempre acabo esquecendo de indicar, que é um livro que realmente a escola me fez amar. Estou falando de O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Ela não só mandou a gente ler esse livro, como ela falou pra gente fazer uma encenação, uma peça de teatro mesmo, nas aulas de português ali na 8ª série, então, antiga 8ª série, atual 9º ano,
acho que é isso. Cada grupo ficou responsável, então juntaram as 2 turmas, eram 2 turmas que tinham, né, nessa série, e cada um ficou responsável. Então teve a peça de Megera Domada, Otelo, Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão foi uma delas, e meu grupo ficou destinado a isso. Então minha primeira leitura dessa peça foi justamente, eu fiquei meio com receio de ler peça de teatro. E quem me acompanha aqui sabe que hoje em dia eu amo ler peças de teatro, Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, próprio Shakespeare mesmo, Dias Gomes, enfim. Achei uma edição que saía em formato de prosa. Eu gostei demais da leitura, achei super divertida. Tem aquela questão de meio de floresta, de figuras místicas ali e tal, de pegar pressa ali. Enfim, gostei muito da história, do romance, da comédia. E aí eu falei, tem que contar essa peça de teatro. E aí eu acabei recorrendo depois à edição que tinha realmente em formato de peça. Porque eu comecei a achar que era mais interessante, que eu conseguiria modificar as falas, dar uma junção ali de etapas, enfim, e conseguir fazer um roteiro. De pessoa em roupa, em cenário, foi muito bom, foi muito divertido. Então essa história me marcou bastante, eu tenho um super carinho. E a escola me fez amar, então, justamente a questão de ler peças de teatro e também Shakespeare e também essa história. Então, é uma obra que se encaixa bastante nessa categoria, com certeza. O último livro que deu de presente foi Água Viva, de Clarice Lispector. Quem me acompanha aqui também sabe o quanto eu amo Clarice Lispector, o quanto eu amo esse livro, quanto ele fala bastante com quem lê, e assim, eu fiquei muito tocada quando eu fiz essa leitura, quanto a questão de ser introspectivo, como a Clarice, ela vai conversando tanto sobre a questão do instante já, dessa questão dessa busca, assim, de você não querer escapar nenhum microsegundo da sua vida, você querer sempre estar ali presente, captar tudo que é possível, a todo momento, a todo instante, e ela vai tendo, assim, jorrando aqui vários pensamentos no estilo do Livro Desassossego do Fernando Pessoa, algo assim. São vários fragmentos e daqui a pouco ela vai para outro pensamento. É bem interessante, é um livro bem curtinho. Não indico para quem quer começar Clarice Lispector. Eu presenteei esse livro aqui com o meu psiquiatra, terapeuta. É um livro que me faz refletir sobre várias questões e de você precisar dar uma bagunçada em você mesmo para você se encontrar, para você organizar seus pensamentos. É um livro que eu com certeza vou reler em vários momentos da minha vida. É aquele livro que eu quero estar sempre perto da cabeceira, porque ele tem passagens ali que te toca. É um livro que, inclusive, o Cazuza leu mais de 100 vezes esse livro. É um livro que toca muitas pessoas e gosto de presentear com Clarice Lispector. E livros assim eu gosto bastante. Gostou, mas não releria. William Shakespeare com Rei Lear. É uma obra que eu falei pra vocês, atualizei inclusive recentemente um vídeo de últimas leituras, e eu gostei dessa leitura, reconheço da importância e tal, ela é bem famosa, essa do Shakespeare, claro, são bem famosas, influenciaram várias outras obras clássicas. É uma leitura que eu gostei, mas eu não fiquei assim, conectada tão fortemente com os personagens. É uma leitura que eu já sei o que acontece, então meio que eu não vejo muito motivo pra fazer uma releitura de uma leitura que não me pegou tanto, já conheço a história e tal. Pode ser que eu mude de ideia no futuro? Pode ser, gente. Mas é o livro que realmente eu penso assim. Eu não sei se foi a edição que eu li. Eu até assim, tentei me conectar, fiz marcações. A questão não é porque é uma peça de teatro. Eu gosto de peça de teatro, mas não me conectei assim aos personagens, à história e tal. Gostei, tá, gente? É um livro que eu gostei e tal. Gostei da experiência, mas eu não penso em reler, né? Aquele livro que eu vou ficar. Ai, sabe? Aquele livro que você gosta depois de abrir volta e meia e reler trechos. Assim, eu não me vejo nem relendo trechos dele, que dirá fazendo uma releitura desse livro. Um clássico de um autor LGBTQIA+. Para essa categoria eu fiquei bem atentada a trazer alguma indicação do Oscar Wilde, por exemplo, com o Retrato de Dorian Gray, que é um livro que eu gosto muito de indicar para vocês, me marcou muito. Aí eu falei assim, vou fugir do óbvio e indicar outro livro do escritor, que seria O Fantasma de Canterville. Mas, recentemente, chegou aqui em casa um livro e eu falei, gente, esse aqui é perfeito para indicação para vocês. É da editora Herculano, é uma edição nova, assim, é um livro que estava fora de mercado. Estou falando então de Maurice, do Anne Forster. Então essa edição é lindíssima. E aqui nós temos um livro que foi escrito em 1913 e foi somente publicado em 1971 por ordem do próprio escritor, por medo de sofrer repressão, justamente por retratar um romance aqui homossexual, no caso, entre dois homens. Por ter medo dessa repressão, ele falou para publicar somente após a morte dele. E aqui essa história, ela não é a primeira, é uma das primeiras ali a contar a história entre amor entre esses dois homens, mas com um final feliz. Então ele é um grande marco aí nessa questão de representatividade, não só por trazer a questão desse amor homoafetivo e tal, mas por trazer essa história com um final feliz, mostrando que é possível sim. Tenho muito interesse em fazer essa leitura quanto antes, fiquei bem contente
da editora trazer essa publicação que estava esgotada há bastante tempo. E como eu disse pra vocês, é um escritor que eu quero muito conhecer. Um livro que me fez chorar. Eu pensei muito em trazer um livro que eu sempre falo pra vocês, que é Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Porque esse livro, realmente, eu chorei horrores. E até hoje, quando eu penso em algumas passagens, me vem isso. Mas eu falei assim, não, vamos relembrar de outras indicações, porque eu também tenho outros livros que me marcaram bastante. Mas também tô falando de literatura brasileira, no caso, com Éramos Seis, da Maria José Dupré. E esse livro, ele tem esse lado bem melancólico da Dona Lola, ela depois de velha ali, andando nas ruas, onde ela morou ali com a sua família, e ela olha aquela casa de longe. E aos poucos, ela olhando para ali fixamente, ela consegue adentrar por aquelas paredes, e ela vai relembrando a vida ali dela. Então aí é essa questão das lembranças, e aí ela volta no tempo, vai contando pra gente a história de como ela, o marido e os seus filhos chegaram naquela casa. A gente vê muito bem esse laço dessa mãe que fazendo de tudo por seus filhos, tudo por manter a família ali unida. Então é uma história que você fica muito sensibilizado de você olhar para alguma coisa realmente do seu passado e ter essa questão de pensamento. A maneira como esse livro abre já me toca muito, a maneira como ele termina mexeu muito comigo. Traz essas reflexões da Dona Lola, coisas que acontecem com alguns personagens ali da história também. É um livro que eu gosto muito, quero inclusive ler a continuação que tem, que é só o Dona Lola depois. Eu acho que ele traz essa questão de falar muito com coisas do nosso dia a dia mesmo, né? Essa questão de casa, de passado, questão de amor fraternal, materno, essa vida aqui entre essa família que realmente é bem tocante. Um livro que tem a cor no título. Trouxe uma leitura que está em andamento, tá? Que é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Uma leitura que eu comecei já tem um tempinho, né? Inclusive já teve um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês que eu já tinha lido a introdução, os dois prólogos, né? Aquele prólogo meio que fictício, meio que depois o que seria real, enfim. Eu estava bem imersa nessa leitura, mas aí começaram a aparecer outras, eu fui botando outras prioridades, mas estou voltando para essa leitura que eu quero concluir em breve e depois vim conversar com vocês, tá tudo marcadinho. E é um livro que estava muito bom e continua, tá? Tava já repassando aqui as minhas anotações, lembrando para vocês o quanto eu estou obcecada realmente com essa história. Eu falei, gente, por que eu não continuei? Momentos da nossa vida, né? Então a questão de brincar muito com o que é real, o que é fictício. O Humberto Eco aqui no início, ele utilizando essa ideia do prólogo, mas para falar de um manuscrito perdido, e tem muito essa questão da metalinguagem, que ele faz esse recurso, dizendo que o manuscrito ali, ele dá tantos detalhes que o manuscrito que vai dar origem a essa história, praticamente você fala assim, peraí, esse manuscrito é real? E aí você entra em outro prólogo, e aí sim você vai entrando mais na história. É bem interessante, é um livro que tem várias camadas, você pode ler apenas como livro, talvez, de investigação. É uma leitura que eu quero terminar ainda este ano, com certeza, mas fica aqui a indicação para vocês que o início mesmo eu estou gostando muito. De um autor local, regional, a sucessora de Carolina Nabuco, nascida no Rio de Janeiro, faleceu também no Rio de Janeiro, inclusive ela morou bem próximo, assim, na zona onde eu moro. A história realmente se passa da zona sul do Rio de Janeiro. Falar de uma menina, no caso aqui é Marina, isso, Marina, ela é jovem, criada no interior, bem ingênua e tal, ela acaba casando com um viúvo mais velho, vai se mudar para a mansão dele, e ali ela logo se assusta com a imagem ali, o retrato da primeira esposa, e ela começa a ter essa assombração, né, dessa questão dessa mulher, dessa primeira esposa, e essa insegurança demais é constante nessa obra, esse clima é bem tenso aqui. A Marina é bem frágil, bem insegura de si, né? Então ela tem medo de muitas coisas que ela imagina, tá muito na questão do pensamento dela. É uma boa forma de você conhecer Carolina Nabuco. Um clássico de um autor negro, e para essa categoria trouxe Machado de Assis e escolhi Quincas Borba. É o Machado com aquela dose de ironia, denúncias, e você se diverte bastante aqui. Ao vencedor, as batatas, fazendo ironia, satirizando justamente essas correntes filosóficas surgindo de bastante ali na época do darwinismo, do positivismo, e aí ele cria uma filosofia dos humanitas aqui. A forma como que ele brinca com esse conceito e a forma como ele vai brincando dos personagens aqui, do Quincas Borba, aqui que é o cachorro, mas também é o dono.
e aí tem uma herança envolvida, e aí o amigo herda, e aí como ele vai sendo modificado. É um livro que eu quis trazer como indicação, porque acaba que ele fica meio esquecido, justamente porque ele tem essa questão da filosofia. Acaba que Dom Casmurro, ele tem aquela questão do traiu, não traiu, cabe tudo, traiu, não traiu. E Memórias Póstumas, ela é bem marcada por ser um narrador ali defunto. Então aqui fica essa frase ao vencedor as batatas, mas bem que perde porque você não associa muito o que significa isso exatamente, né? Quem ganha, na verdade, na disputa, fica com tudo. Então, numa disputa por comida ali, quem ganha se alimenta e sobrevive. Mas quem perde não fica com nada e morre. Então, o vencedor, as batatas. Então é bem interessante você entendendo essa lógica e ver como se comporta na sociedade. Super indico para vocês, deem chance ali, leiam Quincas Borba também, de Machado de Assis. Merecia ser mais conhecido. Esse aqui eu acho que é um livro que não é tão falado assim como outro livro da escritora, no caso estou falando de Silas Marne, o Tecelão de Havelow, que é o livro da George Eliot, né, da Mary Ann Evans. E normalmente o livro mais famoso dela, que se fala muito, é Miromarty, sempre se fala nesse livro, é um livro que eu quero ler. E esse aqui acaba ficando bem esquecidinho, né? Não vejo tantas pessoas comentando sobre ele. E aqui o Silas Marne, ele sofre uma traição. Os amigos o traem e ele fica totalmente desiludido. Acaba que essa traição o transforma. Ele acaba se isolando, vai pra Havelow, onde vai virar esse tecelão, e ele fica obstinado só a fazer, a tecer e tal, e a ganhar dinheiro, a acumular riqueza e guardar esse dinheiro, até que surge a figura de uma menininha ali, órfã, e isso vai mudar a vida dele, porque quando acontece isso, ele não acredita mais na fé, não acredita mais em Deus, não acredita mais nos propósitos da vida, e isso mexe muito com ele quando aparece, então, essa menina na porta dele e vai transformar totalmente a figura dessa pessoa. Então é um livro assim bem tocante, ele vai falar muito sobre essa questão de fé também. É ótimo, tá? É uma boa porta de entrada, inclusive, a escrita da George Eliot, no caso da Mary Ann Evans, tá bom? Último livro que favoritou. E claro que eu vou citar o Conde de Monte Cristo. Depois que eu fiz essa leitura, ainda não favoritei nenhum. Fiz outras leituras que eu gostei bastante, como por exemplo O Leitor, do Bernard Schlink. Também fiz O Vestígio do Dia, gostei muito, 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 que é do Kazuo Ishiguro. Então, assim, são livros que me tocaram bastante, mas não consegui favoritar, né? Tem isso também. Quando você tem um livro que você não só eu favoritei, e além disso ele se tornou um favorito da vida. Olha a responsabilidade. Então, depois que você tá fazendo outras leituras, logo depois, assim, meio que você fica, não sei se é favorito, não. Eu já sou bastante criteriosa pra se tornar um favorito. Então, por exemplo, dessa pilha aqui, Covades é um favorito, Água Viva, da Clarice Lispector, é um favorito, mas tem que me tocar muito, muito, muito mesmo. Mas desde que ele Conde de Monte Cristo, eu ainda não favoritei nenhum outro livro, não. Último livro que abandonou. Esse aqui dá muita vergonha, mas vamos lá, que é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E eu cheguei a fazer a leitura tá até com a marcação ainda, tá? Peraí. Até a página 101. E estava gostando bastante da leitura, tá? É desafiadora, sim, mas estava gostando. Já tinha tido o primeiro contato com Guimarães Rosa ao fazer a leitura de contos contidos em Sagarana. E já falei pra vocês a dica que eu dou pra fazer leitura de Guimarães Rosa. Você lê em voz alta no início, pra você pegar o ritmo da leitura. Na época, quando eu li Sagarana, eu primeiro ouvi o audiobook, acompanhei a história ali. Me ajudou muito a pegar a entonação ali da história, entender o neologismo dele, né? E tem muitas características, né, dessa linguagem criada por ele. A característica muito marcante do Guimarães Rosa. E todo mundo diz que quem passa por esse livro, quem faz essa travessia, é um livro transformador. Eu gostei muito da experiência ter lido Sagarana, apesar de ter sido desafiador, é muito boa. Peguei esse livro, né, tá na minha meta, esses 12 livros pra 2025. Eu comecei o ano fazendo essa leitura, mas eu acho que não tava no momento correto de fazer, tá? Mas quero voltar. Até o ano que vem eu quero finalizar essa leitura. Acredito que esse ano não vou conseguir focar no quanto eu gostaria de focar nessa leitura, porque acredito que, sim, é um livro que eu vou favoritar. Sinto isso, tem muito isso no livro. Eu já li várias citações famosas dele e eu gosto muito. Então, é um livro que eu abandonei. Mas, gente, calma, até o ano que vem vocês vão ver que eu vou ter lido este livro. O livro que eu li mais vezes até hoje, O Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle. Esse livro eu podia ter colocado também como marcou a minha infância. É um livro que eu fiquei... Assim, eu sou obcecada por dinossauros, então Jurassic Park. E não somente em livros, mas em filmes, em séries. E nessa época que eu descobri esse livro, foi justamente quando eu assisti uma série, The Lost World. E se passava, não sei se era na Band, na Record,
Record. Assim, eu lembro que eu era obcecada por essa série do Professor Challenge, que ia fazer um grupo de pesquisa, ia no platô na Amazônia, e aí tinha essa questão dos dinossauros. Eu era obcecada nessa série. E aí eu descobri que tinha um livro. Assim que eu descobri o Arthur Conan Doyle, foi justamente nessa época que eu tava muito rata de biblioteca da escola. E aí eu fiquei, nossa, fascinada por essa escrita, por essa leitura. Não pela escrita, né, gente? Pela leitura, enfim, porque era muito nova pra olhar a escrita. E aí eu falei, é diferente a história do livro e da série, né? Na série tem ainda mais romance, algumas coisas assim. Aqui também tem, mas com outros personagens. Tem alguns personagens que tem na série, mas não tem aqui. Isso na época eu não gostei muito, não. Mas tem aventura, tem os dinossauros. E aí depois, quando a escola pediu, logo depois, assim, a professora falou assim, em vez de ter uma leitura obrigatória escolhida pelo professor, você tinha que escolher uma que você quisesse e ir lá na frente falar sobre ela. Aí eu li de novo essa história. E depois mais, lá na frente, eu li essa história. Acho que eu já li pelo menos 3 vezes esse livro e gosto muito. Trilogia ou série favorita? Eu não queria trazer muito essa indicação aqui, que é de Três Mosqueteiros, de novo ele, sim, com certeza, Alexandre Dumas. No caso, porque eu não li a série completa. Eu li Os Três Mosqueteiros na época da escola, por conta própria, na biblioteca da escola mesmo, olhando ali, folheando aquelas edições antigas, me conquistou completamente esse livro e totalmente obcecada com a história ali dos Três Mosqueteiros, do Aramis, Portos, Arthos, D'Artagnan. Com isso eu fiquei começando também aquela louca, né, de assistir tudo que é adaptação. E aí eu tive contato também com O Homem da Máscara de Ferro, né, um filme que tem com Leonardo DiCaprio. E só fui descobrir, acho que alguns anos atrás, que esse livro, na verdade, é uma série, e aí surgiu 20 anos depois, e aí fui também descobri que tinha o Visconde de Bragelonne. Agora nós vamos ter, finalmente, a série formada. Eu tenho as outras edições já. Tem Os Três Mosqueteiros, que é essa daqui. Tem 20 anos depois, que é o segundo. E o Visconde de Bragelonne está sendo dividido em três volumes. Então tem já os 2 primeiros volumes. E a editora já tá na pré-venda, O Homem da Máscara de Ferro. E ano que vem eu quero fazer a leitura dessa série completíssima. Então, fazer a leitura de Os Três Mosqueteiros. Tem muita coisa que eu lembro, tem muita coisa que não. E a escrita do Dumas, gente, tô doida pra voltar a ler Dumas. Tô muito, assim, tô muito, assim, empolgada pra isso. Será que vocês teriam interesse de fazer essa leitura comigo? Alguém se empolga com isso? É um livro que eu quero ler, conversar, assim como eu fiz com o de Monte Cristo. Ai, gente, eu vou amar fazer essa releitura desse livro e conhecer a obra de uma vez toda. Com certeza é a minha série aí favorita. Um livro que tem uma capa que eu amo. Aqui eu já poderia citar com certeza, que eu já falei inclusive, é o do Conde de Monte Cristo. Eu amo essa capa, assim, demais pelos detalhes dela, mas quis trazer uma outra indicação pra vocês, tá? Trouxe ela, a George Eliot, no caso, Mary Ann Evans. Aqui tá George Eliot. Primeiramente, vamos começar com esta edição de Miramart, tá? Vou falar direitinho. Temos aqui a Lombada de Miramart. Essa edição é da editora Pinar. Na época eu apoiei o financiamento coletivo deles. E é uma leitura que eu quero fazer no ano que vem, tá? Vamos torcer por isso. Vamos lá aos detalhes. Primeiramente tem essa parte vazada aqui. Aí depois no outro lado aqui tem o nome dela, né? O Marian Evans. E aqui lembrando que é o pseudônimo. E aí você tira essa luva aqui, aí vem essa capa lindíssima, olha isso. Aí eu vou abrir agora pra vocês verem o complemento todinho da obra, né? A capa e a contracapa. Gente, essa edição é lindíssima, com esse tom de verde que eu amo de paixão. Eu acho, assim, perfeita essa imagem aqui. Tô louca pra fazer a leitura desta obra aqui. Comentem aqui, deixem nos comentários aqui que vocês já leram, enfim, pra vocês falarem. Leia logo, porque é maravilhoso. Já vi pessoas recentemente comentando, falando de Miramart. Teve uma época que eu vi muita gente falando assim, ai, que Miramart não é isso tudo, mas acho que foi no canal, foi da Jamile que eu li, que ela falou sobre ser um baita de novelão e tal, que vai dar com certeza uma chance de leitura nesse livro. Fiquei mais empolgada. E aqui está a minha edição de Miramart. Um clássico de uma editora independente. Eu tenho de várias editoras independentes, mas uma que é uma queridinha por aqui e que eu tenho edições assim que eu sempre gosto muito pela qualidade das traduções. É a editora 34, inclusive eu já tinha Ana Karenina, que é a indicação que eu trouxe para vocês para representar essa categoria, que é um dos favoritos da vida, tá? Tolstói é um dos escritores favoritos da vida também, e esse aqui é o meu favorito do escritor, mas eu já tinha a edição de Ana Karenina, da Companhia das Letras, com tradução do Rubens Figueiredo, só que nessa época aqui, a editora 34 me enviava livros, eles podiam voltar a me enviar na editora 34, eu amo edições de vocês, e quando chegou eu vi esta capa,
Gente, eu amei, fiquei apaixonadíssima. Podia, inclusive, estar lá em capas que eu amo. Fiquei hipnotizada, gosto muito da tradução do Irineu. E aí tem prefácio do Thomas Mann. E aí eu quis trazer essa questão desse livro, ser um dos favoritos da vida. Gosto muito, sempre recomendo. E é a minha indicação aqui pra vocês. Eu gosto muito pra livros russos de forma geral e também livros da antiguidade. Clássicos greco-romanos, eles são ótimos, são bem prestigiadas as traduções. Tem uma coleção ali, da coleção Leste, eu gosto muito. Realmente 34 arrasa demais. E o meu xodó essa edição aqui. Um livro que tem um título que eu amo e agora vai ser uma dobradinha de Tolstói, mas com uma outra indicação, que é De Quanta Terra Precisa um Homem. Esse aqui é um livro de contos, em que são 4 contos, mas o último que dá um título ao esse livro. E esses contos ele vai falar muito sobre a questão filosófica também. E esse conto de Quanta Terra Precisa um Homem, eu acho que só um título ele já te convida a refletir sobre de quanto que você precisa desse algo, né? De quanto a terra precisa do homem, mas você pode botar essa terra, substituir por qualquer outro item, qualquer algo material, qualquer coisa que seja um desejo seu. Então, quanto daquilo você realmente precisa? Então, a leitura desse conto, ele faz você... Ele é simples, mas ele cresce de uma forma, e a forma como ele termina abruptamente ali, você fica em choque e faz você sempre lembrar dessa história. É um título realmente que mexe bastante, então já te convida a uma reflexão momentânea ali, logo que você lê esse título. E aí, quando você tem esse contato com o conto, você fica, nossa, caramba, é isso tudo, que potencial essa escrita. É um conto do Tolstói que eu amo demais. Leitura atual. Para isso, eu vou separar apenas um das várias leituras que eu tô fazendo, porque por aqui rola o que chamamos de piriguetagem literária. Porque, além de ler um livro em e-book, eu também leio pelo menos uns 2 ou 3 livros físicos. Normalmente, assim, não é que eu leio ao mesmo tempo, né? Tem hora do dia que eu tô mais propensa a fazer uma leitura, tem dia da semana, final de semana, enfim, tem os momentos certos para cada uma delas. E ontem eu terminei um livro maior que eu estava lendo, que é o Rebecca, da Daphne du Maurier. E aí eu peguei A Mulher de Branco, do Phil Collins. É um livro que tá nas minhas metas de leitura de outubro. Pra quem viu meu vídeo aí de metas temáticas para leituras voltado para o mês do terror, do horror. Aqui é um clássico gótico, né? Que tem um pouco aí do estilo de um romance policial, alguma coisa assim, um suspense, alguma coisa assim. Também faz parte da minha leitura dos 12 livros para 2025, da minha lista. E eu comecei hoje de manhã, então não tem muitas coisas a dizer, mas tô com altas expectativas. Eu sei que tem o ponto de vista de vários personagens aqui que vai acontecendo durante a história. Eu achei bem diferente esse recurso aqui, mas em breve venho conversar mais com vocês. Um livro com o seu nome na história. O meu nome completo, né, meu nome composto, eu não lembro de ter lido nenhum, Ana Carolina, mas normalmente já encontrei Ana, mas eu procurei lembrar um Carolina mesmo, e aí encontrei A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. E esse aqui é um livro que eu também, inclusive, já fiz uma releitura. É um livro que eu gosto muito. E ele se passa também aqui no Rio de Janeiro, né, na ilha de Paquetá. Aqui vai contar a história de uns amigos ali de aposta. E aí, se não me engano, é Augusto. E faz uma aposta dizendo que ele nunca vai se apaixonar. Aí até que conhece a figura de Carolina. E tem alguma coisa com o passado. E aí esse Camafeu, de alguma forma, tem a ver com a história deles. É um romance gostosinho de ser lido. E aí a personagem principal se chama Carolina. Também teve adaptação, também acho que novela, alguma coisa assim. É uma história super famosa e fica a minha indicação. Gosto muito desse livro, é um romance bem levinho também. Então, bem gostosinho de ser lido. Um clássico de um autor independente. Para essa categoria, eu dei uma pesquisada, porque assim, escritores independentes contemporâneos, eu já conheço bastante, é mais fácil a gente encontrar. Agora, pensar que escritores clássicos independentes, aí eu pensei, eu busquei que era muito comum alguns deles fazerem autopublicação, então não conseguirem algumas editoras e eles mesmos investirem dinheiro para isso. Sendo assim, encontrei que Jane Austen fez isso com o seu Razão e Sensibilidade. No caso aqui, estou com a edição de Orgulho e Preconceito, porque primeiramente foi uma leitura que eu fiz recentemente. Eu, assim, pela primeira vez que eu li Orgulho e Preconceito, eu amei. Razão e Sensibilidade, já li dela há um bom tempo atrás, quero reler, mas estou sem minha edição de Razão e Sensibilidade, trouxe essa aqui porque eu estou citando a escritora, mas também que foi por meio disso, essa autopublicação com Razão e Sensibilidade, ela vendeu mais de 700 exemplares na época, que era demais para aquilo, né? E aí com isso, ela conseguiu, enfim, depois publicar
o Orgulho e Preconceito dela. Então, a Jane Austen foi publicada de forma independente, assim, ela mesma que colocou o dinheiro para a publicação ali de Razão e Sensibilidade. Lembro de ter gostado do Razão e Sensibilidade, mas minha memória está bem fresca com Orgulho e Preconceito, porque eu gosto da escrita dela, porque ela tem aquela ironia, aquela pitada de humor, e você se diverte muito, mesmo lendo uma história ali que tem um romance ali. Então é uma leitura, assim, que eu gostei muito de ter feito, já quero ler o outro da escritora, na verdade eu quero ler todos dela e reler a Razão e Sensibilidade. Os livros que estavam aqui acabaram de cair atrás de mim, faço bem e os livros também, mas retomando então o que eu estava fazendo aqui, um livro que marcou a minha infância, sem sombra de dúvidas, Harry Potter. E principalmente, bem especificamente, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu lembro perfeitamente quando eu comprei esse livro, no caso, não esta edição, né, porque essa aqui é a edição de um box, enfim, que já tem alguns anos que eu ganhei de presente, da minha mãe, de novo. Mas eu tava com ela comprando, na época, material escolar, não lembro pra que série era. Tava ali no canto, ali, o armado ali direitinho, o lançamento, a Pedra Filosofal. Falei com ela sempre foi uma grande incentivadora das minhas leituras. Além da escola ter me incentivado, minha mãe me incentivou muito, mesmo não sendo leitora, ela sempre que possível, ela comprava os livros que eu pedi. Então eu vi Harry Potter, fiquei fascinada, pedi pra ela, toda empolgada, devorei o livro, fiquei louca pra lançar o próximo. Eu acho que já estava próximo de lançar A Câmara Secreta na época. Acho que não era um lançamento assim bem recente, acho que eles tinham colocado porque era época de material escolar, não lembro muito bem. E aí, assim que lançava, ela comprava à medida que eu fosse lendo o livro também, claro. E aí eu fiquei bem contente. É um livro que marcou muito essa minha infância, que a questão dos filmes sendo lançada também, de assistir com os meus pais o filme, então tem uma memória muito afetiva com Harry Potter e tem adentrado tanto na leitura também. E é uma leitura que eu quero refazer, né, no caso, né, então quero voltar a esse universo aqui, tenho muitas saudades. E quem sabe aí eu consigo, de repente, pegar este livro aqui, né, que é mais fininho para ler, em dezembro, não sei. É bom esse sentimento aqui de volta aí, de resgatar. E também ler livros que a gente leu mais novos aí, com olhar de adulto, é sempre muito bem-vindo. Um livro que eu sempre recomendo por aqui, tem vários dos que eu já indiquei aqui pra vocês, mas quero trazer um que, se vocês me conhecem bem, sabe que não apareceu na lista por um motivo, porque ele teria que aparecer nessa categoria, que claro, estou falando de quem? Fernando Pessoa, com o seu livro do Desassossego. Esse livro que é assim, é um livro de cabeceira, é um livro que eu amo, é um livro que vai falar muito sobre sonhos, sobre presente, passado, futuro, a questão do instante já um pouco do Clarice Lispector, essa questão do perfeccionismo. Ele tem um pouquinho de tudo e foi um livro que me marcou bastante, porque numa época que eu estava não muito bem, procurando me encontrar, me reencontrar, e aí fui ler esse livro. Ele não é muito recomendado, porque eu estou lendo um livro do Desassossego, e meio que ele me deu um sossego que eu precisava ali entre esses fragmentos desse livro, não livro. São vários temas que ele vai recorrendo, e meio que você abre essa página aqui, sempre tem... Olha aqui. Só não há tédio nas paisagens que não existem, nos livros que nunca lerei. A vida, para mim, é uma sonolência que não chega ao cérebro. Esse conservo eu livre para que nele possa ser triste. Então, assim, sempre que você abre uma página do livro Sossego, ele te traz uma mensagem muito poderosa. Então, é um livro assim que é impossível. Qualquer uma dessas citações que eu marquei aqui, abri, ela vai sempre te tocar profundamente. Então, isso que o livro do Sossego traz, tá? Ele traz ele para mim representa isso, esse conforto. Por isso que eu sempre indico para vocês esse livro. E por fim, o último livro que eu comprei, no caso também é uma leitura atual. Então, como falei pra vocês, piriguetagem literária rola bastante por aqui. Estou falando de José e seus irmãos, esse aqui é o volume 1, de Thomas Mann. Esse livro é dividido em 4 partes, mas a companhia vai publicar em 3 volumes, porque este primeiro volume ele engloba as 2 primeiras partes, que é as histórias de Jacó e o jovem José. Sim, esse aqui é um livro de romance histórico da vida ali, da história ali mesmo de José do Egito, a história ali de Gênesis. Então, o Thomas Mann, ele faz justamente isso, ele pega aquele capítulo ali de Gênesis, que ele gosta muito da história de José do Egito, e ele amplia aquilo ali, faz uma busca a vários outros referências históricas, a vários outros livros, traz isso para a história, tanto que ele pega um capítulo e transforma uma coisa assim que é considerado uma obra-prima dele. Ele ficou anos escrevendo esse livro, que é bem extenso. Ele é um livro bem
trabalhoso ser lido, mas é bem gratificante. Estou lendo aos pouquinhos, o projeto da leitura compartilhada da Tati Feltrin, estou gostando bastante, sempre que acaba um capítulo ali, ela traz um vídeo, e estou gostando muito da experiência de leitura, porque realmente eu gosto da história de Gênesis, gosto muito da história de José do Egito, mas é um romance histórico, tá? Então tem coisa ali que, por estudos, por escritor, ele vai preenchendo as lacunas de coisas que a gente não sabe com tanto rigor assim, mas está sendo um espetáculo. Então essa aqui foi a minha última compra, e estou sendo bem assim, me segurando bastante. Vamos ver se eu consigo manter o foco aí até a Black Friday. Então, pessoal, essas foram as minhas perguntas. Não sei como vou fazer para editar tanta coisa, porque ficou extenso. Eu tentei, assim, me economizar bastante no que eu estava falando, tá? Justamente porque vocês sabem que meus vídeos são bem longos. Imagina eu trazendo 30 indicações em um vídeo só para vocês. Mas eu espero que eu tenha conseguido diversificar ao máximo. Então, para vocês que estão me conhecendo por meio desse vídeo, sejam muito bem-vindos. Eu acho que dessa forma eu consegui explorar bastante o meu estilo literário, né? Conversar com vocês. Sinto-se à vontade aqui para comentar, né? Falar se vocês já leram alguma dessas obras, se vocês gostam, se concordam comigo nas minhas respostas, se vocês, o que vocês responderiam em algumas categorias. Eu vou gostar muito de saber isso. Tá, eu acho que essa troca é bem importante. Eu pego muitas dicas bacanas com vocês. Desses livros que eu já abandonei, que eu não releria, enfim, de repente vocês me ajudam aí, ter uma outra visão, uma outra opinião sobre algumas leituras. Espero que eu também tenha incentivado vocês nas leituras de alguma dessas obras. E depois comenta, eu gosto muito de saber quando vocês leem alguma dessas obras por uma indicação. Adoro quando vocês me marcam. Eu fico bem contente com isso. Então, pessoal, lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.